Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta aqui com o nosso podcast VG com Elas. Viemos para Várzea Grande, atravessamos a ponte, por quê? Porque nós somos de VG, gente. Várzea Grande está no nosso DNA. Há 34 anos, Marisete França está em Várzea Grande. Então, Marisete França em Foco, também agora em Várzea Grande, com uma novidade extraordinária. Com uma parceira na minha bancada. Olha aqui quem está comigo, a minha primeira entrevistada em Várzea Grande, agora estará comigo aqui no Marisete França em Foco, Liderança e Justiça na Jornada da Vida. E hoje, fala aí, minha amiga, como está? Hoje estou muito empolgada, porque nós vamos entrevistar a doutora Marielle, delegada. Isso mesmo. E é muito legal, né? A gente vê, assim, uma mulher representando nós mulheres, né? Nesse o poder está com ela. Exatamente, exatamente. E com certeza você que está aí do outro lado tem uma novidade para você. O mês de março chegou e nós decidimos viver o VG com elas. Sabia disso, doutora? Que Várzea Grande resolveu unir todas as forças, todas as instituições e, claro, com a nossa prefeita mulher, Flávia Moretti, nós falamos, é o ano, é agora, vamos lá, Várzea Grande pensando mulher. Porque quando a mulher está bem, toda a sua família está bem, sua casa, seus negócios, tudo flui, porque vida gera de mulher. E hoje eu estou aqui com uma mulher poderosa. Ah, meu Deus, que mulher é essa? Já conheço a doutora Marielle há algum tempo, fez parte da rede de enfrentamento junto conosco. Eu falei, olha, ela era nossa. Já levaram ela embora. Tô brava, tô zangada. Mas eu sei que ela está aqui para contribuir. Seja bem-vinda. Que honra para mim a senhora estar aqui nessa bancada em Várzea Grande. Não está mais aqui conosco, mas sempre disponível. Olha que coisa boa. Seja bem-vinda. É uma honra para mim ter a senhora aqui. E como a senhora falou, veio para passar a tarde em Várzea Grande. Isso mesmo, Marisete. Boa tarde, minhas queridas. É uma felicidade muito grande voltar para Várzea Grande. Eu sou natural de Cáceres. Hoje estou lotada em Cuiabá, mas eu também sou cidadã varzegrandense. Eu recebi o título. Então, eu sou apaixonada. Trabalhei muito tempo aqui, 5 anos em Várzea Grande. Fui muito feliz aqui. Eu sempre falo, a delegacia onde eu mais gostei de trabalhar foi a Delegacia da Mulher de Várzea Grande. Ali eu cresci profissionalmente, eu tive muitas experiências de investigação que me marcaram, a equipe muito boa que continua aqui, né, na Delegacia da Mulher. Então eu criei também vínculos de amizade com pessoas aqui da rede com quem eu trabalhei. Então, tudo isso me fortaleceu muito enquanto profissional, enquanto pessoa. Sempre estou disponível para Várzea Grande. Hoje eu vim para ficar aqui o dia com vocês. Viva! Gente, essa delegada fantástica. A doutora falou que 13 anos agora, né, doutora? Vou completar 13 anos de delegada de polícia no estado de Mato Grosso. Olha aí, gente, uma mulher que era de Cáceres, agora é do Mato Grosso, morando em Cuiabá, mas também varzegrandense. Então, doutora, seja bem-vinda de volta a Várzea Grande. Várzea Grande está sempre de braços abertos para mulheres que contribuem com mulheres. A senhora veio para Várzea Grande, contribuiu muito dentro da rede. Eu acredito que quando a gente ama o que faz, né, e começa a cuidar de pessoas, porque a mulher é vida, né? A mulher é o ser que gera vida. E a gente vê que o seu trabalho em Várzea Grande foi muito pontual. A senhora cuidou de mulheres, ajudou dentro da rede também, muito prestativa. Eu nunca ouvi um não da doutora. Então, é muito importante isso. Muito obrigada por nos atender no mês de março, porque nós queremos mulheres nessa bancada, não só agora em março, tá? Todo o ano de 2025, nós queremos trabalhar com essas mulheres, mostrar para as mulheres aí fora que o empoderamento feminino, amados, não é rasgar a camisa, rasgar sutiã, é ajudar uma outra, é empoderar a mulher na posição que ela está. A doutora delegada, quantas mulheres hoje delegada? Várias mulheres. Então nós temos que apoiar ela no trabalho dela, empoderar cada vez mais para que ela possa trabalhar tranquila, cuidar da sua casa, da sua família e servir a sociedade. Porque o sonho dela ser delegada tem um porquê. Nos conte um pouco, doutora. Sim, essa história é muito boa. Bom, eu era analista do Poder Judiciário, né?
trabalhava como uma juíza em Cáceres, concursada, e aí no meio de tudo isso, muitos delegados apresentavam representações por prisões preventivas, mandado de busca e apreensão, e muitas vezes ligavam para a juíza, me ligavam, ô Mariel, dá uma ajuda, acelera esse pedido, nós estamos com pressa, precisamos correr atrás disso. Isso foi me motivando, me inspirou. E quando abriu essa oportunidade de concurso, eu prestei e passei em primeiro lugar no estado de Mato Grosso. Parabéns, olha isso, primeiro lugar no estado de Mato Grosso, que coisa boa. E aí a senhora já foi lotada direto? Eu fui lotada em Cáceres, fiquei 2 anos lá, então ali foi minha primeira experiência com a polícia, né, também. Então, minha primeira lotação foi na primeira delegacia de polícia, que era de feitos gerais. Ali eu trabalhava com crimes ambientais, com crimes de homicídio, tráfico e crimes gerais, né? Mas especializada em crimes ambientais, até porque eu também tenho mestrado em direito agroambiental. E depois fui titular de defesa da mulher de Cáceres por 1 ano e meio. Depois vim transferida para Cuiabá, aí fiquei na Feitos Gerais, que era a segunda DP de Cuiabá. Depois passei pela Delegacia da Mulher de Cuiabá, roubos e furtos de Cuiabá, e vim para Várzea Grande, onde eu fiquei mais tempo, 5 anos. Graças a Deus. Quando conseguimos trazer uma delegacia da mulher para Cuiabá, ela veio para cá nos atender, servir a população de Várzea Grande, nos ajudou muito dentro da rede de enfrentamento, né? A rede hoje, doutor, eu falo que quando a Flávia Moretti pensou nessa rede, foi colocando as instituições e foi desenhando uma rede, eu falo uma rede com um coração de mãe, que acolhe, que cuida, né? Eu era diretora da OAB junto com a Flávia, e eu me lembro quando essa rede foi sonhada, idealizada, né? E ali entrou defensoras, delegadas, né? A Guarda Municipal, hoje que nós temos a Patrulha Maria da Penha, né? Os policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, todas as instituições trabalhando em prol da defesa da mulher. Isso. Mas me conte assim, hoje, a doutora é casada, tem filho. Me conte um pouco mais da sua vida. Sim, eu sou casada há 10 anos, 2015 que eu vim pra cá, né? Então já tô fazendo 10 anos de casada, mais 2 de namoro. Aí o marido... Namoro, meninas, namoro antigamente demorava mais. Isso, tenho 2 filhas, uma de 7, outra de 9 anos, 2 meninas, que eu coloquei o nome bem forte, Bárbara e Valentina. Ah, eu tenho uma Valentina. Coloquei nome forte para as 2, porque a mulher tem que ser isso hoje, né? Tem que ser forte, tem que ser uma mulher com coragem para enfrentar os desafios, para fazer a diferença, né? Junto com todos os desafios, com os desejos que ela quiser. Eu vejo muito, assim, resistência ao feminismo, muita controvérsia em torno da pauta. Às vezes, quando a gente leva essa necessidade de evolução dos direitos das mulheres, nós ainda verificamos em algumas alas da sociedade uma certa resistência, porque parece que falar em feminismo é contra a família. Não, não é isso. É exatamente o contrário. Falar em feminismo é pregar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? E a família, ela tá no meio de tudo isso. Olha que nós, como mulheres, nós somos principais provedoras, né, dessa integração do feminino dentro da sociedade, dentro da família também. Com certeza, nós somos as grandes propulsoras da mudança. Porque nós, mulheres, temos os filhos. Quem educam as crianças? Nós, mulheres. Então, eu acredito piamente que a mudança nessa desigualdade de gênero que hoje nós ainda vivemos na sociedade, ela vai partir para as gerações futuras, né? Mas ela tem que partir de nós, enquanto educadoras, enquanto formadoras de opinião, né? Nós que educamos nossos filhos, tanto meninos quanto meninas. Doutora, olha que interessante. Eu estava falando hoje, eu tenho no meu canal do Instagram, todas as manhãs, 6h30, eu levo uma palavra. Café com Deus Pai. Eu estava falando das mulheres fortes da Bíblia, as mulheres da história bíblica, né? E eu falei de Esté. Falei, Esté, não sei se a senhora conhece a história de Esté. Esté ficou órfã de pai e mãe, mas ela foi educada pelo tio dela. E passou valores e princípios para Esté. E quando Esté foi colocada para ser uma das, vamos dizer, naquela época, mulheres eram levadas ao rei, era colocada em um quarto, várias mulheres ali cuidavam delas, preparavam aquelas mulheres para ser apresentada para o rei escolher uma esposa.
E todas estavam ali, e uma daquelas pessoas que cuidava dessas mulheres gostou de Esther, achou Esther diferente. E aí começou a cuidar de Esther mais. Mas na hora necessária, Esther não esperou o rei chamá-la. Ela foi até ele, ela se apresentou, porque ela tinha uma causa. E hoje, nós mulheres temos que nos apresentar para criar os nossos filhos para o mundo que a gente quer para as mulheres. Porque antigamente, doutora, as mulheres criavam os filhos diferente das filhas. Sim. Olha, menino, vai jogar bola, não pode lavar louça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E direcionou serviços para as mulheres e serviço para os homens. Nos separou desse mundo hoje que a gente vive aí. E nós, mulheres, tivemos que sair do lar para buscar essa igualdade de gênero. Sim. Que muitas vezes quem nos separou foi mulheres. Porque mulheres que educam filho, homens e mulheres. Sim. E eu falo hoje, os filhos que serão esses homens que não baterão em mulheres, que não destruirão a vida de mulheres, serão os filhos que nós criamos. Com certeza. Então, qual homem que você quer para a sociedade? É o filho que você cria hoje. Exato. É o homem que você prepara. Eu falo assim, eu oro tanto pela minha nora, porque eu criei um príncipe. Para ele respeitar a irmã, para ele respeitar a mãe, para ele lavar, passar, ajudar dentro de casa. Porque as mulheres hoje, doutora, não voltarão mais para casa para ser aquelas Amélias. Então, eu acredito assim também que quando a gente fala do direito das mulheres, é o direito da gente ser respeitada. Com certeza. Não é? Porque assim, está relacionado com isso. Porque se a gente tem o direito a esse respeito, que eu acredito que é o que a gente tem aí buscado e conquistado, nós estamos falando disso, o direito de respeito, né? Isso que importa. Assim como a gente respeita o direito dos homens, né? Porque eles nunca precisaram se impor para poder ter esse direito, nós precisamos também desse direito respeitado. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, Marisete, essa questão da educação, né? Você falou que na geração passada era educado de forma diferente, mas isso ainda é realidade. Ainda é realidade. Ainda é uma realidade que as famílias ainda educam de forma diferente meninos e meninas. Ainda nós verificamos que os meninos têm uma vertente mais para trabalhar fora, para ocupação de espaços de poder, e as meninas não se volta o olhar dos meninos para os cuidados domésticos, cuidados com o lar. São poucas as famílias. Por isso que a gente sempre tem que estar conversando, para realmente ensinar os meninos também a dividir as tarefas domésticas com as mulheres, porque nós, mulheres, estamos sobrecarregadas. Doutora, e ainda querem atribuir a culpa da gente estar carregada, dizendo que a gente está lutando tanto por nossos direitos. Isso. Mas é por isso que eu falo, o importante é o respeito, né? Porque se tiver o respeito dos nossos direitos, não tem essa sobrecarga. Olha que interessante, eu ouvi essa semana justamente isso, Márcia, falando assim, olha, mas vocês não queriam tanto sair para fora para trabalhar, porque tá reclamando que tá cansada, né? Sim, não é o sair para trabalhar, ocupar espaços de poder que a mulher quer é para gerar igualdade para as outras também, porque esse espaço de poder, hoje a doutora é delegada há 12 anos, foi fácil chegar aí, doutora, e depois voltar para casa, exercer o papel de mãe, de esposa, fazer mercado, muitas vezes olhar se o uniforme da criança está pronto para o dia seguinte. Eu vou falar uma coisa engraçada que aconteceu comigo quando eu casei. O meu marido, ele é criado nessa geração de que o homem não cuida da casa, né? De que o homem não compartilha, não compartilha. E quando faz, parece que, nossa, que super homem, né? Porque ele fez uma coisinha, que ele lavou uma loucinha. E aí, no começo, eu quis ser aquela super mulher, me encarreguei de sempre eu ser a responsável por mercado, eu ser a responsável pelos cuidados da casa com a família, eu ser a responsável por tudo. E eu vi que ele foi acomodando. E aí eu falei, não, vem cá, meu amor, é o seguinte, eu te amo, mas a divisão, ó, nós vamos fazer a divisão das atribuições aqui em casa, entendeu? Os dois trabalham fora. Nós dois trabalhamos fora, nós dois dividimos as contas, então nós dois temos que ter as responsabilidades. Aí, isso nós já pacificamos, tá muito tranquilo. Então, hoje, chega no domingo, ele brinca comigo. Ele fala assim, meu bem, eu vou lavar a louça para você. Porque ele já sabe que eu vou responder para mim, não, você vai lavar para nós, a casa é nossa, nós que sujamos, eu já fiz a janta, você lava.
Entendeu? Tem que ter essa divisão, porque senão ninguém aguenta, Marisete. Doutora, eu achei tão interessante, porque é justamente esses filhos que nós criamos. Então, nós mulheres temos que puxar isso para nós também, porque nós somos culpadas, na maioria das vezes. Claro que tem lares disfuncionais, tem todo um outro contexto, né? Vamos dizer assim. Os homens que serão sempre homens, que eles não aceitam, é machismo, não é masculinidade. Eu estive numa empresa essa semana dando uma palestra e eu falei, quem que é homem aqui? Porque era uma palestra só para mulheres, mas eu falei, não, eu vim falar para os homens também. Coloquei os homens na sala. E aí eu falei, quem que é um homem aqui feminino? Aí todo mundo olhou assim, aí um rapaz falou, eu. Aí o outro ficou olhando para ele, eu falei feminino, não afeminado. Porque o homem feminino é aquele que quer cuidar da mulher, que quer ajudar a mulher, que ele quer respeitar a mulher. Porque até no dia do não, eu não quero hoje, amor. Por quê, amor? Vamos conversar, né? Porque a mulher não vai estar pronta toda hora, a mulher não quer toda hora carinho, atenção. A mulher também tem um tempo de se reservar. Então, neste momento, a gente precisa de um homem feminino que entenda o lado feminino da mulher. Não é verdade, o respeito, doutora? né? O respeito que a Márcia falou aqui é muito importante. Mas isso, nós que criamos homens, filhos homens, preparamos ele para ser esse homem que desejamos Por ter. quê? Porque a gente cria os homens a ser machão, a não chorar, a não saber lidar com sentimento. E, na verdade, o que nós mulheres queremos é o quê? É um homem com sensibilidade, como um ser humano comum, né? Nós queremos um homem que nos ouça, que nos atenda, assim como nós estamos à disposição deles. Então, é essa sensibilidade. Nós temos que mudar a criação das meninas e dos meninos para uma coisa mais real, mais palpável para o século XXI. Ensinar as meninas que elas têm que buscar, sim, igualdade de gênero. Tem que se inserir no mercado de trabalho, tem que buscar ocupar os espaços de poder. E por que é tão importante uma mulher ocupar os espaços de poder? Porque é nós que preocupamos com políticas públicas que interessam as famílias, que interessam as mulheres. Quem que pensa em creche? Quem que pensa em filho autista? Quem que pensa em problemas relacionados à menopausa, à menstruação na escola? Quem que pensa sobre isso? A mulher. Justamente, é a mulher. A mulher. Porque ela vive isso. E além dessa sensibilidade, nós temos competência para lidar com problemas complexos na sociedade. Quantas empresárias nós temos, quantas delegadas, quantas presidentes da República nós tivemos até hoje? Doutora, Né? olha que Então- olhar. O olhar diferenciado, Márcia, não é só, eu estou com uma delegada. Vamos fazer pergunta voltado só para o tema violência doméstica? Doutora, tá todo mundo aqui perguntando. E aí, quais são os números do Mato Grosso? Estamos ainda no ranking, lá, o número 1 em feminicídio? Isso são impactantes para nós, mas nós também queremos aqui aproveitar e conhecer um pouco mais da mulher, né, delegada, dessa mulher poderosa que anda armada, que cumpre o papel na hora que está lá no seu local de trabalho, mas também a mãe, a esposa, né, o feminino dessa delegada, porque não é porque ela é delegada que ela é masculina, que ela vai para lá, não, gente. A delegada é uma mulher linda. Se você não está perto dela, eu posso falar. É linda, feminina, uma mulher que sabe realmente atuar, não mudou porque é delegada. Então, hoje, doutora, quais são esses números assustadores que o Mato Grosso está enfrentando aí? Tá. Posso complementar a sua pergunta? Pode. E quais são, assim, as principais causas de violência contra a mulher? Tá. Então vamos lá, agora já vamos entrar no mundo com que eu trabalho, né? Que é a violência contra a mulher. No estado de Mato Grosso, nós temos índices altos, sim, tá? Ano passado nós ficamos com índice alto, realmente é um dos primeiros do Brasil, tá? Por que que o nosso índice é alto? Também é o critério de escolha de análise estatística que foi feito. Então, por exemplo, quando se compara, Mato Grosso teve 47 feminicídios. É um número alto, assustador, nós não queremos e nem admitimos isso. Não aceitamos 47 mulheres assassinadas em situação de feminicídio. Mas se nós olharmos para o estado de São Paulo, vamos supor que houve 300. É um número muito maior. Mas, O nosso fica em primeiro lugar porque o nosso número de habitantes no estado de Mato Grosso é pequeno. Então, faz-se essa divisão, o número de mulheres assassinadas pelo número de habitantes do estado.
Então, por isso que o Mato Grosso chega nesse número alarmante, tá? Mas é um dado que realmente nós precisamos enfrentar a realidade, é um dado que nós não aceitamos, nós estamos trabalhando contra esse sistema. Sozinha, a segurança pública não dá conta, nós precisamos de trabalho em rede, é o que nós viemos fazendo aqui em Várzea Grande de forma muito forte e estamos expandindo para o estado todo. Hoje no estado já tem várias redes de enfrentamento, né? A Polícia Civil, ela monitora os casos de feminicídio. Todas as vezes que uma mulher é assassinada, é feito um estudo da causa do assassinato dessa mulher. Esse estudo é feito pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Então, se verifica, ela foi assassinada, é uma questão de facção, ela está envolvida com tráfico de drogas, ou ela foi assassinada por uma questão de violência de gênero. É menosprezo à condição de mulher? É violência doméstica? E aí parte-se para esse estudo. Essa mulher, ela vinha sofrendo violência doméstica? Não vinha? Por que não procurou a polícia? O que está acontecendo, né? Quantos órfãos do feminicídio nós tivemos no ano passado? 89 órfãos de feminicídio. Muitas crianças perderam mãe e também algumas perderam pai, porque o índice de esclarecimento de feminicídio é 100%. Mulher foi assassinada, é um crime que não fica impune, tá? Então, assim, ou o autor ele vai preso, ou ele fica com mandado em aberto e se fica foragido, ou ele comete um suicídio após, mas não fica solto. Então, o índice de resolutividade é muito alto. O que hoje eu li um estudo de manhã, Márcia e Marisete, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com Datafolha, que informou que 47% das mulheres que sofrem violência doméstica não relatam o fato às autoridades policiais. Meu Deus. 47% é um índice muito alto, porque pensam que vão conseguir resolver o problema sozinhas, entendeu? E o que acontece? Essas são as vítimas que evoluem para o feminicídio. O que nós observamos, de acordo com o relatório de inteligência, que ele já foi disponibilizado, é um relatório público hoje, tá? A Diretoria de Polícia Civil, ela franqueia para várias instituições terem acesso, inclusive para a imprensa. E o que acontece? A maioria, nós tivemos ano passado 17.900 mulheres solicitando medidas protetivas no estado de Mato Grosso. A mulher que busca ajuda, que solicita uma medida protetiva, que ela é inserida nas redes de proteção, não sofre feminicídio. Doutora, é bem interessante tudo isso que a senhora falou, né? Porque as pessoas precisam ter mais dessa informação. Nós, dentro da rede, levamos para o bairro, palestra, fazemos audiências públicas para tentar mostrar para a mulher, estamos aqui, estamos à disposição. Não precisa só lá na delegacia, até a Marisete pode ser acionada, se você estiver próxima. Dentro do meu elevador do nosso condomínio tem lá, peça ajuda, né? Então, nós hoje estamos aqui para ajudar essa mulher. Tivemos agora aqui no Grande Cristo Rei uma jovem assassinada agora. Eu fiquei apavorada, porque o meu escritório é no Cristo Rei. Como que a gente não alcançou essa moça? E aí a gente foi buscar. Será que ela tinha denunciado? Já vivia? Não, não tinha. Campo Grande. Eu tô com um lenço aqui da BPW até em homenagem a essa moça que morreu ali em Campo Grande, uma jovem jornalista, era da BPW como eu também, e ela tinha acabado de pedir medida protetiva. E mesmo assim, não deu tempo dela ser socorrida, o noivo a matou, né? Então hoje não é falta de informação mais, as pessoas sabem que tem acesso, que existe a rede de proteção, a polícia está aí atuando, esses dados aí que a senhora passou, né? A inteligência da polícia investigando, mas a maioria morre sem chegar lá para fazer o boletim de ocorrência, sem pedir essa proteção, porque hoje a patrulha, ela atende a mulher de uma maneira essencial. Gente, eu fico encantada o trabalho da patrulha hoje em Várzea Grande. Ela cuida dessa mulher, ela monitora, ela está sempre ali protegendo em volta. Então, realmente, se ela for em busca dessa proteção, ela tem.
E hoje aqui no Mato Grosso, eu viajei o estado e fiquei feliz, porque em cidades menores também a rede já está chegando. E lá eu estava em Matupá domingo e falou assim, doutora, aqui ainda não temos o aluguel, mas nós temos o hotel. Hoje a diária de hotel, o prefeito liberou para proteger essa mulher. Se ela fez um boletim de ocorrência, a gente já paga o aluguel, a diária do hotel para ela sair de casa. Olha que coisa importante. Isso é muito importante, tá? Assim, onde nós temos casa de amparo hoje? Cuiabá, Várzea Grande. Então, assim, aqui em Várzea Grande, ter essa casa de amparo é muito bom. Sim. É um lugar que nós podemos encaminhar as mulheres que tiveram que sair de casa, fugida, não tem onde ficar. Mas hoje, no estado de Mato Grosso inteiro, também é possível pedir o programa Ser Família Mulher. Sim. Incluir a mulher nesse programa de transferência de renda para pagar o aluguel, né, social dessa mulher, também custear despesas de água e luz. É um programa muito bom, transfere R$ 600 para essa mulher via Pix na conta dela. Se ela estiver sofrendo violência doméstica, tiver uma medida protetiva em vigor e for vulnerável nos termos da lei. O que é isso? É toda mulher que sofreu violência doméstica que tem direito? Não. Ela tem que ser vulnerável, ela tem que receber menos de 1/3 do salário mínimo per capita. Aí ela se inclui no programa, tá? É um programa muito bom. Foi idealizado pela primeira-dama, Virgínia Mendes. Está sendo desenvolvido na CETASC. Quem faz o pedido é a Polícia Civil. Sim, sim. Então, eu acompanhei tudo isso no interior esse domingo. Inclusive, em Matupá não chegou ainda o aluguel. Não foi liberado lá, mas é porque é do estado. Ela falou, o prefeito já liberou rápido. Se tiver a medida protetiva, a gente já paga a diária no hotel. Olha que coisa linda, doutora. Ótimo. Todo mundo preocupado em cuidar dessa mulher. E a mulher precisa se cuidar. Ela tem que ir à delegacia denunciar. Sim. Porque se ela não for, a gente não consegue ajudá-la, né? Eu fiquei muito triste, muito apavorada quando essa moça, essa jovem, morreu ali no Grande Cristo Rei. Falei, gente, eu estava aqui no Cristo Rei, como que a gente não sabia? Depois eu fui ver, ela não tá dentro da rede, ela não tinha feito a denúncia. Então a gente não consegue alcançar quem não pede a medida protetiva. E é importante deixar claro, né, Márcia e Marisete, que a mulher que ela sofreu um feminicídio, ela já vinha sofrendo um ciclo de violência muito grande antes. Ninguém chega do nada e já mata a mulher. Não, ela já vinha num ciclo de violência, já vinha sequência, né? numa sequência que começa geralmente com atos menores e vai evoluindo. Por isso que eu falo, no primeiro ato de violência, impõe um limite, busque ajuda, não aceite. O que acontece? Geralmente a gente começa a se relacionar com uma pessoa que se mostra como muito encantador. Um príncipe, né? Protetor. No começo, protetor, faz tudo que a mulher gosta, puxa a cadeira, abre a porta do carro, trata a mulher com fineza. Ninguém começa a namorar outro que no primeiro dia já puxa o cabelo. Você não vai permanecer com uma pessoa assim porque ainda não tem sentimento, entendeu? Não, a pessoa vai comendo pelas beiradas, vai te ganhando aos poucos, vai te conquistando. Quando a mulher já está envolvida, começam os atos de domínio, de controle, de violência, e começa. Olha, você não vai sair com essa roupa, você não vai usar esse batom, você tá muito sexy, não quero que você saia assim, não converse com aquela sua amiga, que ela não presta, começa a limitar. Assim começam os atos de violência, eles vão ficando mais graves, até que evolui para o feminicídio. Olha isso, doutora. Minha filha tá aqui. Mãe, fala pra doutora que eu também chamo Valentina, tá? Ai. Olha aqui, a Valentina tá assistindo e falando, Valentina, França, pensa numa menina. Então é isso mesmo, doutora. Hoje as mulheres, quando conhecem esse homem encantador, esses dias eu tava vendo uma história, os sites de relacionamento, né? As pessoas conhecem esse homem lindo, maravilhoso, que ama, que faz, que acontece. E depois ela começou a ser extorquida, né? Em vez dela receber, ela estava bancando esse homem financeiramente. A carência emocional, a maioria das mulheres hoje está sofrendo violência. A gente sabe que muitas delas hoje, o emocional está destruído. E esses homens, se aproveitando disso, abusam dessa mulher. Eu peguei um caso essa semana no escritório que eu fiquei apavorada. A mulher é um zumbi. Ela está andando por aí, mas ela está morta.
a violência que ela estava sofrendo era terrível e era violência psicológica. O que é que a senhora me fala hoje desses tipos de violência? O que mais faz estrago na vida da mulher? Olha, é difícil falar o que mais faz estrago. Todos são terríveis, né? Todas as formas de violência. O que mais impacta, assim, quando uma criança observa, porque quando nós falamos de violência doméstica, a gente sabe que todas as crianças que vivem naquele círculo presenciam também. Sim. Então, se nós falarmos para a mulher, o que causa impacto? A física, a psicológica. Agora, para uma criança que visualiza essa violência, eu acho que a física que causa mais impacto, né? Vivendo dentro desse lar Vivendo dentro disfuncional, desse né? lar disfuncional. Para a mulher, tudo causa impacto. Ela está vivenciando aquilo. E vai vivenciando, eu falo muito da síndrome da Humphrey-Vida. O que que acontece? Quando nós pegamos um tacho de água quente, água muito quente, você pega uma rã e joga dentro desse tacho, ela imediatamente tenta pular para fora. Porque ela estava numa temperatura, ela vai entrar numa muito quente, ela já se reconhece. Quando você pega uma rã, coloca num tacho de água normal e vai esquentando aos poucos, ela vai se adaptando. Ela vai ficando ali, vai se adaptando, até que ela não tem mais força para sair, ela não consegue mais pular para fora. Assim é a mulher que sofre violência doméstica. Ela vai ficando, ela vai tentando se acomodar, ela vai tentando entender os problemas, ela vai tentando relevar, busca ajuda, não consegue, tenta sair disso, pensa nos filhos, até que ela adoece psicologicamente. E nisso ela sente muita dificuldade de buscar ajuda. Isso acontece. Então, assim, a violência, esse ciclo abusivo adoece as vítimas, né? E a violência doméstica, ela é uma integral, ela é multifatorial. Nós não podemos pensar que a violência doméstica, ela acontece assim, separada, é só lesão, é só ameaça. Não, começa assim, com xingamento, você não presta, vem aqui, vou te matar e pá, bate na mulher. É tudo ao mesmo tempo, Sim. entende? Então, assim, nós analisamos estatística, né? Até nesse estudo que eu li agora cedo, o que mais aconteceu no Brasil? As injúrias, as humilhações, depois vem seguido das ameaças, depois a lesão. Mas nós não podemos ter esse olhar recortado. Tudo acontece junto, entende? Uma Quem violência xinga também integrativa. ameaça, também comete violência psicológica. Quem bate, antes de bater, já xingou, já ameaçou, já quebrou objetos em casa, Então, já é não realmente ficou um bem. ciclo, né? É um ciclo geral. E isso gera uma consequência tão grave que as mulheres hoje não estão querendo mais se relacionar. Tem muitas que não estão querendo se relacionar, assim como os homens também estão com medo dessa relação com as mulheres. Olha, vou me relacionar com uma mulher, ela vai pedir medida protetiva. Sim, eu acho que nós temos que buscar um meio termo, né? Entender que nós estamos nesse processo de evolução. Nós, enquanto mulheres, estamos buscando um espaço de igualdade de gênero. Os homens também têm que se adaptar nisso, porque nós estamos numa geração que nós fomos criados de outra forma, com uma educação machista. Nós estamos aprendendo a desenvolver essa educação com igualdade de gênero para passar para os nossos filhos. As mulheres também têm essa dificuldade, né, doutora, para saber até onde vai, se é o limite do normal ou se já ultrapassou aquele normal. Olha, essa percepção é muito interessante. Quando nós falamos das mulheres, e isso também nesse estudo que eu li agora de manhã, achei muito interessante esse estudo. Vale a pena todo mundo ler. Olha, que interessante. As mulheres que estudaram, fizeram ensino superior, elas relatam mais crimes de injúria, de xingamento. Por quê? Porque nesse primeiro ato ela já busca ajuda. As mulheres que estudaram até um nível de ensino médio, elas relatam mais violência física. Por quê? O nível de percepção dela do que é aceitável para nesse momento, veja bem, até chegar na lesão, a pessoa já xingou, já ameaçou. A agressão ela vai progredindo. Mas as mulheres com nível médio, elas relatam mais a violência física. Porque para elas já está normalizado a humilhação, o xingamento, busca-se ajuda no momento que chega na violência física. Mas será que ela está assim, limitada em relação à condição financeira ou à condição dessa percepção
relacionado com grau de instrução? Pode ser tudo isso. As pessoas que vivem, né, numa situação de violência cotidiana, ela se banaliza. Sim. Ela já não reconhece mais aquilo como violência, já é natural. Uma pessoa que numa Eu família... já ia falar isso, doutora. Numa família. Virou natural Virou essa natural. violência, o dia a dia, né? É uma rotina, então não leva mais como uma violência. Isso, o dia a dia dela já é chegar, o marido xingar, bater porta, quebrar copo na parede, isso daí já torna normal. Já passa a ser assustador só quando bate. Agressão. Agride fisicamente. E essa violência, ela se naturaliza para todos da família, para todos, inclusive para as crianças, entende? Então, é muito importante não naturalizar a violência, ensinar as crianças, os filhos, a impor limites. De qualquer tipo de violência, gente, a emocional, a psicológica, a patrimonial, que eu vejo que ela está muito latente hoje, né? As mulheres ainda ficam suportando violências, pensando nos filhos, muitas vezes por causa do patrimônio. Olha, eu não vou dar conta de sustentar os meus filhos, de dar o mesmo padrão de vida. Eu, dentro do nosso universo jurídico, eu tenho visto isso, e não é mulheres com um grau de educação, eu falo assim, um nível hoje até muito maior do que antigamente, porque antes era mulher negra, que sofria muita violência, né, o grau de estudo, e hoje não tem mais isso, tá em toda a sociedade, não tem mais, é pobre, é rico, não tem, gente. A violência hoje, infelizmente, doutora, a gente vive num universo que você assusta como fulano, Sim. né? E aí tá aí a violência. E eu quero lembrar de um caso aqui. Quando eu comecei a advogar, a gente como falar, bombril, né? Pega tudo quanto é tipo de caso. Você não escolhe ainda um nicho para trabalhar. A senhora falou que é ambientalista, fez pós-graduação, mestrado nessa área. Nós estamos com uma advogada aqui que atua no direito ambiental. Quando eu comecei, fui para o criminal. Por quê, Marisete? Eu trabalhava dentro do aeroporto, no juizado especial, e eu conheci um delegado aqui da Central de Flagrantes. Então, a gente começou a fazer amizade, eu comecei a atuar no criminal primeiro. E atendi, assim, violência doméstica. Fui para uma audiência, fazer uma audiência, e o meu cliente insistia. Eu não bati nela, doutora. Eu não bati na minha mulher. Falei, não bateu, vamos defendê-lo. Na audiência, a juíza e a promotora instigaram tanto ele, contar o que aconteceu, já que ele insistia que não tinha batido nela. E ele falou, doutora, eu não bati na minha mulher. Aí a doutora, tem certeza? Porque o exame de corpo de delito comprova as lesões, tá aqui e tal. Doutora, eu dei apenas uns tapinhas nela. Meu pai batia muito mais na minha mãe não reclamava. Então era normal para ele. Então bater seria bater para massacrar mesmo. Então quer dizer, era natural, era o habitat dele, aquilo para ele virou normalidade. Exatamente. Então, o que a gente fez com aquilo? Eu fiquei impactada, eu falei, meu Deus, eu que combato a violência, eu que sofri violência doméstica, estava aqui defendendo um agressor. Você entende, isso, doutora? Nós pegamos muitos casos, muitos que chegam através de denúncia anônima, e aí nós vamos ouvir a vítima, olha, mas você estava sofrendo violência doméstica? Não, doutora, ele só me xinga. Ele só me ameaça. Ainda existe a percepção de que violência doméstica é só agredir fisicamente, né? Então, ainda existe essa percepção. Por isso que é importante sempre levar informação, conscientização. Os outros tipos de violência continuam sendo violência. A violência que já chega no ato agressivo já é que já está no limite. Só que estava naturalizado. Sim. Entendeu? Estava naturalizado no dia a dia dessa família. Muito interessante. Olha, mandem pergunta para a doutora. Ela vai estar aqui conosco hoje à tarde, mas se tiver mais perguntas, a gente manda para ela e ela vai responder sim. E eu vou estar falando aqui porque a doutora é muito disponível. Nós temos acesso a ela. O pessoal está perguntando aqui se a doutora vai estar podendo responder algumas perguntas. Vai sim, gente. Pode mandar as perguntas para nós. E, doutora, o interessante aqui hoje eu trouxe a doutora, hoje vai ser a nossa parceira de bancada de agora para frente. Nosso podcast veio para Várzea Grande para ficar, não só preocupado em auxiliar mulheres,
O Marisete França Enfoque para estar levando informação, conhecimento, falando sim da rede de enfrentamento, falando de negócio, falando de profissional, falando de jornada da vida como a sua. Uma mulher que tinha uma vida profissional ali, já era concursada, mas quis mudar, quis avançar, fez um concurso, passou em primeiro lugar e hoje está aqui em Cuiabá lotada num novo setor. Fala um pouco hoje dessa nova jornada de trabalho da senhora. Maravilha. Bom, hoje eu estou lotada na Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É uma divisão dentro da Polícia Civil de âmbito estadual. Então, qual que é a minha missão hoje na Polícia Civil? É a instituição de políticas públicas relacionadas à pauta da violência contra a mulher e contra vulneráveis. Então, contra crianças, contra idosos, contra a população LGBTQIA+. É toda essa atenção com a pauta. Então, hoje, o que nós trabalhamos? No decorrer do ano passado, nós desenvolvemos 2 protocolos de atuação. Um para investigação de crimes de violência doméstica e familiar e outro para investigação de crimes de estupro. Hoje, isso foi aprovado em resolução do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil. Então, hoje, a Polícia Civil tem que seguir essa padronização de atuação. Atender a vítima sem revitimizar, né? Fazer o pedido de medida protetiva, fazer a investigação de acordo com os parâmetros definidos, tá? Fazer os encaminhamentos necessários à rede, trazer essa cultura de trabalho em rede. Então, nós instituímos uma padronização de atuação. E essa padronização, quem faz é a coordenadoria. Nós estamos fazendo capacitações aos policiais do estado de Mato Grosso inteiro. Então, ano passado eu viajei muito fazendo capacitação. Esse ano nós já começamos ontem, segunda-feira começou a inscrição do nosso curso para 300 vagas. No mesmo dia encerrou a vaga. Acabou. Os 300 policiais inscritos no mesmo dia. Para você ver o interesse, os policiais querem se capacitar. Eles querem um atendimento melhor. Olha que interessante, doutora. Deixa eu fazer um questionamento assim, bem prático. Num caso de denúncia anônima, existe possibilidade de fazer essa denúncia anônima? Sim, com existe, certeza. Né? Então, existe um canal próprio para isso? Existe. Por exemplo, a denúncia anônima ela pode ser feita pelo 180, se for um crime de violência contra a mulher. Violência contra idoso, contra criança, Disque 100, tá? Eu já ia falar 100, mas a gente não é habituado a falar 100, né? Disque 100, tá? Vocês podem também fazer pelo 197, 190. Pode fazer usando o aplicativo app SOS Mulher. Lá tem um link para você fazer a denúncia anônima. Na medida protetiva online também dá para fazer denúncia anônima. Certo, tá? Mas tudo isso chega para a delegacia. Certo, aí vocês vão fazer essa investigação. Sim, faz a investigação. Certo. Por exemplo, se eu vejo alguma mulher sendo ofendida, como que eu posso, assim, detectar que ali já passou do limite e que ali já é um caso de que tenha que ser feita uma denúncia para que possa essa mulher ser respaldada com todos os direitos dela? Se você constata, olha, eu tô ouvindo o meu vizinho xingando a mulher dele, tô ouvindo dando tapas ali na parede, né? Tô ouvindo pela parede, tô ouvindo quebrar copo em casa, eu vou chamar a ajuda da polícia, eu não vou esperar essa mulher ser assassinada, virar um índice de feminicídio, eu tô aqui do lado, tô sabendo o que tá acontecendo. Faz uma denúncia anônima, nós vamos investigar, tá? Então, se a briga é entre casal, a gente tem que fazer direto na delegacia de mulheres e não, olha, né? Não, uma briga de casal aqui. Você pode fazer via anônimo, né? Muitas vezes você não quer ter sua identidade revelada justamente por ser vizinho, por ser conhecido, um parente seu. A pessoa não quer se envolver, mas também não pode deixar de fazer nada. Não pode se abster, tá sabendo que alguém tá sofrendo um crime. Então, busca uma ajuda. Faça de forma anônima, por esses canais de comunicação que eu citei. Disque 180, Disque 100, 197, SOS Mulher. E aí, essa denúncia, ela chega até a delegacia de polícia. E aí, se essa denúncia chega até a delegacia, aí vocês vão fazer a investigação, e a mulher, talvez, por um motivo ou outro, ela não aceita. E como que fica essa... Aí nós temos... Eu gostaria que você explicasse bem, assim, um lado prático, né? Até para quem estiver ouvindo, se ela tem essa insegurança de como que vai decorrer ali, depois da denúncia, como que seria, né? Perfeito. Olha só, nós temos algumas situações, né? Tem crimes que se procedem mediante ação penal privada ou pública condicionada. O que é isso?
São crimes, gente, que falando de forma bem leiga, dependem da vontade da vítima. Nós não temos como processar ou pedir uma medida protetiva se a vítima não quiser. Por exemplo, os casos de xingamento, de perseguição, tudo depende da vontade da mulher. Então, um vizinho que relate, nós vamos ouvir essa mulher. Nós vamos até lá, vai chamar, a mulher vai até a delegacia, ela vai ser ouvida. Nós vamos falar, olha, chegou uma denúncia aqui, gostaria de ajudar a senhora, tem a psicóloga aqui na delegacia, vamos conversar, tem uma rede para te ajudar. Mas às vezes a mulher não quer ajuda, Sim. ela não está preparada. Nesse caso, não tem como forçá-la, nós temos que respeitar a autonomia da mulher, ela é maior de idade, mas se oferece todo o serviço à disposição dela. Se ela não quer, olha a declaração dela, que ela não quer, encaminha para o CRAS fazer um trabalho com ela. Agora, tem outros crimes que se procedem mediante ação penal pública incondicionada. Por exemplo, uma lesão corporal, né? Ou um crime de violação de domicílio. Hoje, ameaça se procede mediante ação penal pública incondicionada. Então, chegou uma denúncia desse tipo, a mulher nega, nós podemos ouvir testemunhas adicionais, podemos ouvir familiares, intimamos vizinhos, familiares, para serem ouvidos, para corroborar. Às vezes, intima a mulher, naquele momento, ela está com uma lesão, um hematoma no rosto. Entendeu? Então, é um indicativo muito grande, encaminha para exame de corpo de delito, fotografa. Às vezes ela passou por um atendimento no hospital, a gente requisita a cópia de prontuário. Nesse caso é feita uma investigação, porque aí o crime, o processamento desse crime não depende da vontade dela. E no caso, quando faz a denúncia, ela é ouvida, já a separação de corpos, se ela, acaso ela confirma ou não, ela vai continuar residindo na mesma casa que o marido? Ó, a medida protetiva, ela sempre depende da vontade da mulher. Nós não podemos obrigar uma mulher a pedir medida protetiva se ela não quiser, porque é um contrassenso. Não adianta eu, delegada, querer forçar uma mulher a pedir medida protetiva se ela não está preparada a se afastar do agressor. Não adianta pedir, virando as costas, ela vai voltar. Então, a mulher, ela tem que ter o desejo e estar consciente de que pediu uma medida, realmente ela está buscando um afastamento, ela está buscando uma perda de contato, ela está buscando uma proibição de contato mesmo, né? Como que funciona? Então, a mulher foi na delegacia, ela solicitou esse afastamento do agressor, solicitou que ele saísse da residência, o judiciário defere em, no máximo, 24 horas. A lei prevê 48, mas o judiciário é muito rápido. Nós também somos muito rápidos. Nós encaminhamos o pedido no mesmo dia, não fica para outro dia. Encaminha no mesmo dia, o juiz defere, aí vai para a mão do oficial de justiça. O oficial de justiça vai cumprir. Isso aí pode demorar, todo esse trâmite, entre 24 e 48 horas, tá? Então, muitas vezes a mulher pede a medida, ela pode voltar para casa, trocar a fechadura, trocar cadeado, ou ela pode ir para casa de um familiar, ou se ela está em situação de risco, ser encaminhada para casa de amparo, que aqui nós temos. Grande hoje tem. Vazia Grande tem hoje, ainda melhorou o sistema, que antes não atendia os filhos, né? E nós lutamos aqui em Vazia Grande, como que uma mulher sai de casa e deixa os seus filhos, né? Graças a Deus conseguimos dentro da rede que a casa melhorasse e hoje já atende essa mulher com os seus filhos. E agora também com o Ser Família, né? Que essa mulher pode não voltar para casa e ir para um hotel, ir para uma outra residência, a escolha dela, né? Isso, pagar o aluguel. A casa de amparo, ela é excelente. Eu sou fã da Alexandrina, que cuida da casa de amparo, adoro. Faz muito bem o trabalho. É um excelente serviço prestado pelo município, mas é temporário. A mulher não vai ficar lá para sempre, tá? E ela não pode mesmo, ela tem que refazer a vida dela. Então, pediu a medida protetiva. Ela quer voltar para casa, ele vai ser afastado, ela vai voltar. Agora, às vezes eles viviam numa casa alugada. Vale a pena ela voltar? Às vezes ela não quer, ela quer ir para outra casa. Então, com esse auxílio aluguel, ela pode custear a despesa do aluguel pelo período de 1 ano, prorrogável por mais um. Mudar até de ambiente, mudar o cenário. Doutora, eu estava aqui lendo sobre o que aconteceu agora, né? A senadora Margarete Busetti, ela conseguiu a aprovação lá desse, eu falo que é um pacote extraordinário, né? Que é o pacote do agravamento da pena, né? Hoje. E também o pacote antifeminicídio.
Me fala um pouco dessa mudança aí que a lei agora, graças a Deus, né? O feminicídio teve essa mudança, ele não vai conseguir progredir, né? Sair, voltar para a sociedade tão rápido. O que é que a senhora acha disso? Eu achei excelente. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nossa, comemorou essa iniciativa da senadora Margarete Busetti, chegou com ótimos olhos. O feminicídio agora é um crime autônomo, então é um crime que ele não está mais ali no rol do homicídio. É o crime que tem a maior pena do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Olha que coisa boa. Né? E além de tudo isso, gente, foi previsto também a impossibilidade do autor que cometeu o feminicídio de receber visita íntima. Hoje Eu acho ótimo isso, quer dizer, matou a mulher. Sobre isso também. Vai aqui no receber Mato visita Grosso, íntima? sim. Não, meu camarada, me desculpa. Onde se viu? E o que acontece? Esse aumento nessa pena também para lesões corporais, né, qualificadas. Sim. Então, não ficou somente para o feminicídio, só quando a mulher morrer que ele vai ser mais penalizado. Não. Não. Né? Também previu causas de aumento, né? Isso. Então, um feminicídio que é cometido na frente dos filhos. Um feminicídio que é cometido contra uma mulher que tinha filhos com uma deficiência, com autismo, né? Tudo isso é uma causa de aumento de pena. E, assim, é muito triste ver feminicídios. Primeiro, a prática do feminicídio é um absurdo. Sim. Segundo, a prática de feminicídio na frente dos filhos. Como esse crime horrível que tivemos aí em Confresa, né, doutora? Nossa. Aquela jovem com a filha nos braços, tentando defender a filha, proteger a filha, levantou depois de várias facadas, caiu junto com a criança. Falei, meu Deus, quando essa criança vai tirar aquilo da memória? Pois é. Quando aquele trauma horrendo sairá do subconsciente dessa criança? Então eu fiquei assim, eu falei, nossa, quanta coisa boa. O pessoal fala, mas a senhora está comemorando prisão? Sim, nós estamos, por quê? Porque ele cometia o crime e daqui a pouco ele estava na rua. Uhum. Agora a gente sabe que ele vai passar uma boa parte lá dentro para poder pensar, não tem visita íntima e agora também com o pacote inteiro, ó, tripla penas vias de fato. Se ele foi para agressão vias de fato, também teve um aumento nessa pena, né? Não é só para o feminicídio, não é só no caso final. Sim. Então, teve vários aumentos durante essa agressão. Como foi a agressão, como a senhora falou, filhos autistas, que o trauma é muito maior, né? Porque a criança já tem limitações e vê uma cena dessa. Uhum. Eu estou com aquela cena, eu não tinha assistido o vídeo daquela morte daquela jovem. E por acaso, no programa do Pop, o Caio Cordeiro, que é o nosso vereador, passou aquela cena, parece que aquilo não saía da minha mente. Imagina aquela criança. Sim. Né? E aqui, gente, pertinho de nós, uma briga de bar. Com certeza. E assim, eu gostaria até que a doutora esclarecesse também, assim, o que as mulheres hoje, elas podem estar fazendo para elas se prevenirem mais sobre essa situação de estar, assim, vulneráveis, porque eu não vejo que as mulheres são vulneráveis, sabe? Mas parece que há uma garra, assim, né, de uma cilada, você querer se envolver com uma pessoa, igual você falou dos dois lados, né? Mas parece que é uma cilada, assim, quando a pessoa começa a se envolver, começa a se interessar, e aí a mulher fica receosa. O que a mulher pode estar fazendo para ela se despertar em relação a isso? Para ela entrar num relacionamento mais consciente, sem, né? Uhum. O que a doutora, assim, nessa experiência toda, a doutora identifica e que a doutora poderia dar, assim, como sugestão para quem está aí iniciando um novo relacionamento? Se deixar, eu fico o dia inteiro aqui falando sobre isso. É a minha pauta, né? Minha minha pauta. Exatamente. Primeiro que eu gosto de falar muito sobre educação, né? Eu gosto de falar muito sobre educação de crianças. E eu estudo muito sobre isso por conta das minhas filhas. A educação que eu recebi, minha mãe desde pequena nos educou falando assim, minha filha, primeiro você casa com o seu diploma, depois você casa com quem você quiser. Ah, por quê? Sua mãe não queria que você fosse casada? Não, não é nada disso. É porque minha mãe queria que eu me casasse quando eu tivesse minha autonomia. Entende? Para quê? Para que num primeiro ato de qualquer tipo de situação adversa,
que fosse contra a minha vontade, eu tivesse condições de tomar uma posição, entende? Tomar uma posição, ainda que desagradasse o parceiro, para terminar o relacionamento. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos, primeiro, fortalecer a autoestima. A autoestima das mulheres, nós temos que estar bem conosco mesmas, entende? Estar bem, nós somos autossuficientes. Se a gente não estiver bem, como que nós vamos conviver bem com outra pessoa? E a independência, né? Como que nós vamos fazer bem para outra pessoa? Então é isso. Primeiro, estar bem. Segundo, ter independência, autonomia, viver com aquilo que você ganha, não ser dependente de outra. Nós temos que ser autossuficientes, sim, nesse aspecto. Não pode depender de outra pessoa. E essa autossuficiência, doutora, não é só financeira, né? Não. A autoestima da mulher, ela tem que se amar. Primeiro momento, ela tem que se amar para se relacionar com alguém. Ah, eu não estou feliz sozinha, então você não vai ser feliz com ninguém. Porque se você não se ama, essa autossuficiência, eu me amo, eu estou bem sozinha e eu vou me relacionar com alguém para fazê-lo feliz e ser feliz. Com certeza, né? é uma então, troca. Isso é muito importante que as mulheres tenha essa autoestima elevada. E eu falo que a primeira coisa que o agressor mata é essa autoestima na mulher. Com certeza, não ser dependente, nem emocional, nem financeiramente, né? A gente ama, olha, amo meu marido, mas tem que viver com respeito, entendeu? Tem que viver com respeito, impor limites. Olha, aqui o meu relacionamento com você é assim, é na base do limite, é na base do respeito, é na base do amor, é na base da confiança, né? Eu saí de Cuiabá, tô aqui em Várzea Grande, ué, ele confia em mim. Eu vou chegar às 8 horas da noite, porque tem um evento no Parque Werneck daqui a pouco. Tem E que aí, estar lá, vai falando com as seguindo, mulheres. vai estar seguindo, vai estar vigiando, vai Não estar dá. cuidando. Uma mulher linda dessa, o homem vai ter que confiar. Então a doutora orienta que tem que ter essa autoconfiança, Diálogo. esse respeito. Então, o Isso. primeiro sinal de falta de respeito, que eu acho que é aí que a gente Busca percebe, ajuda. que a gente observa, né? Porque muitas vezes, a gente, com essa conversa que a gente está tendo aqui, às vezes até no âmbito familiar, aí às vezes acho que está priorizando os nossos direitos e desqualificando o direito masculino, mas não é isso, né, doutora? Não, não é. Pelo contrário, é buscando uma igualdade, com respeito, com limite, com consideração, com amor, com afeto, né? Para você viver com uma outra pessoa, você tem que estar bem, tem que estar todo mundo feliz, sabe? O meu marido também, ele é profissional, também tem a profissão dele, ele viaja muito. Ele trabalha com o quê, doutora? Ele é engenheiro florestal, então ele viaja olha aí muito. o lado dela ambiental de onde É, veio. tá vendo? Então ele viaja bastante, passa alguns dias fora. Agora eu comecei a viajar também. Então ele tá tendo que exercitar essa autoconfiança de me deixar viajar, assim, livre na cabeça dele, que eu também tô bem, exercitar confiança, estar bem quando eu viajo, eu também ficar bem. Gente, relacionamento é isso. Sim. É um desafio todos os dias. Todos os dias nós estamos lidando com novas situações, né? É isso mesmo. Exatamente. Doutor, olha que interessante. Eu estava lendo aqui também, novamente, voltando à lei que a nossa senadora sancionou, conseguiu lá, também teve o cadastro dos pedófilos e dos predadores sexuais, que a senhora estava falando de estupro, né, de tudo mais. E essa lei desse cadastro de pedófilos vai facilitar, porque é nacional. E, aliás, é interessante porque as crianças estão muito vulneráveis, né? Nós que temos filhas, mulher, eu falo assim ainda, antigamente minha mãe preocupava só com as mulheres, hoje já não é mais assim. Os meninos também estão sofrendo aí, né, pelos pedófilos. Então, essa lei hoje, esse cadastro de pedófilos, de predadores sexuais, que foi aprovado agora, eu falei, nossa, que interessante. Como a senhora foi agora para poder viajar, treinar, capacitar, mas antes a senhora ficou dentro da rede. Sim. A senhora veio para cá, a senhora, vamos dizer assim, se preparou para ter um olhar e agora está indo para o Estado. Isso. Esse cadastro vai ajudá-la também no seu trabalho? O cadastro, nós estamos desenvolvendo um cadastro, esse cadastro aí que você está falando, na Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, junto com o Poder Judiciário, a Secretaria de Segurança Pública, eu trabalho lá porque eu estou na coordenação da Câmara Temática de Defesa da Mulher da CESP.
Então, lá na secretaria, muitas pessoas nem conhecem, mas existe um setor que chama Câmara Temática, onde nós debatemos e desenvolvemos políticas públicas nas áreas de segurança para enfrentar a violência contra a mulher. E lá, junto com a Secretaria Adjunta de Inteligência da CESP e o Poder Judiciário, está se desenvolvendo esse cadastro de pedófilos. Então, como que vai funcionar? Na página do site da CESP já tem uma aba lá, cadastro de pedófilos. E terá também o cadastro de condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito interessante. Então, mas é para consulta aberta. Então, todos que forem condenados por violência sexual contra crianças e adolescentes, e quem for condenado, outro cadastro de quem for condenado por violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu achei bem então, interessante. Então, a consulta é feita isso. por meio de qual site? CESP. Da CESP mesmo. É isso. Doutora, olha só que interessante que eu estava lendo aqui nessa nova legislação, né? Retirar do poder familiar desse agressor. Nós vimos agora, eu não sei se a senhora assistiu, essa semana, uma mãe pendurada em cima de um carro, que o pai pegou a filha e queria sair, ele estava bêbado, pôs a criança no carro e ela subiu no carro para proteger a filha, tentando que ele não saísse com ela no carro, e ele arrancou com o carro e andou vários quilômetros com ela e viu que ela não desistia, parou o carro e ela conseguiu pegar a filha e voltar. Então, imediatamente ele perde esse poder de ter acesso a essa criança, pelo aquele ato. Não é verdade? Então, a lei hoje, ela colocou isso, porque antes ainda ia debater se realmente... mas como que funciona? Vamos lá. Como que funciona? Olha só, a partir do momento que uma criança, ela sofre uma violência doméstica, familiar, algum crime cometido pelo pai, né? Por um padrasto, enfim, por um... namorado, nós podemos pedir, né? Uma medida de proteção para essa criança, tá? E aí vai ter um processo de medida de proteção. O judiciário geralmente determina também, além da proibição de contato, determina também a realização de um estudo psicossocial, constatando que há realmente um crime sério, né, cometido contra essa criança, é possível haver a perda do poder familiar, tá? Eu estava lendo isso aqui, eu falei, nossa, aí, porque a gente sabe que para perder esse poder era um ato bem extremo, mas ele foi agregado justamente dentro da proteção da violência doméstica. Se essa criança convive ali naquele meio, naquela violência constante, né, e se esse agressor é o pai, ele perde dentro do rol aqui. Eu vi que triplica a pena, né, de vias de fato, esses aumentos de pena por também descumprir a medida protetiva, e o pai perde esse poder sobre essa criança. No caso, como esse ato acho que foi ontem, foi essa semana agora, foi bem recente, aqui no interior do estado. Tá em todos os canais, se a senhora não viu ainda, a senhora vai ver depois. Entendi. Essa mãe, desesperada, para proteger essa criança, ela subiu no capô do carro para ele não sair com ela no carro, né? E conseguiu, graças a Deus, sair ilesa também. Poderia ter caído, sofrido um acidente terrível, mas ele viu que ela não desistia da criança e aí parou o carro e conseguiu salvar o filho, né? E claro, se ele estava bêbado, ele com certeza deve ter agredido ela, não sei o contexto geral, mas para chegar no ponto de querer sair com essa criança em alta velocidade, como ocorreu, né? E aí eu vi aqui na lei essa pauta, falei, meu Deus, que coisa boa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes ele mata a mulher e depois ainda mata os filhos. Os filhos, eles são considerados como vítimas indiretas. Sim. Tá? Sempre que tem uma violência, né, um feminicídio, eles são considerados vítimas indiretas do feminicídio. Então, doutora, gera repercussões na vida das crianças, né? Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a lei da Maria da Penha. Como que é o enquadramento na lei da Maria da Penha? Olha, a lei Maria da Penha... Pode ser assim, mulher contra mulher? Ah, tá, entendi a sua pergunta. Tá. Pode ser sim, tá? O que a lei prevê? A lei prevê que a Lei Maria da Penha ela é aplicável para toda mulher, independente de gênero, independente de orientação sexual, independente de nível de escolaridade, de raça,
de classe social. Então, é aplicável para toda mulher, tá? Ah, mas e uma mulher transexual? É possível aplicar a Lei Maria da Penha? É possível. E uma mulher que ela é homossexual? É possível? É possível também. Porque tem um relacionamento, tá envolvido ali, né? E quando é caracterizado, doutora, essa aplicação da Lei da Maria da Penha, assim, no sentido assim, a violência foi dentro do lar, tinha essa submissão de relacionamento ali dentro do ambiente, como que é isso? Uma mulher contra mulher, Isso, a mulher chega na delegacia, ela afirma que tinha uma relação, né, íntima de afeto, convivia com a pessoa e começou a sofrer violência. irmão Relata, contra irmã, pai, irmã mãe, contra irmã, olha, irmão contra assim, irmã, alguma coisa tem assim. casos mais específicos que nós precisamos demonstrar vulnerabilidade. Vamos Isso. supor a situação, né? Há uma mãe idosa. É uma mãe idosa que está sofrendo violência física por uma filha. É uma filha cometendo um crime contra uma mãe idosa. Nesse caso, nós temos que analisar se tem alguém com vulnerabilidade. Então, por exemplo, a idosa, sim, ela tem vulnerabilidade. Por quê? Porque ela é idosa, ela tem uma fragilidade maior. Então, os tribunais aceitam a aplicação da Lei Maria da Penha, Entendi. tá? Em alguns casos, nós temos que analisar, caso a caso. Por exemplo, um irmão está discutindo com a irmã a questão de herança. Aí não vai entrar na Lei Maria da Penha, a lei não é para isso. Então, é difícil a gente falar de forma automática, irmã contra irmão, em série. Depende que do Porque observar, nós temos que caso prático, analisar, né? Tem que tá? observar a vulnerabilidade. Olha só, meninas, nós estamos quase terminando aqui o nosso podcast e eu não poderia passar, doutora, para falar dos nossos patrocinadores, tá, meninas? Nós temos que falar aqui da Orius Social Media, que é o nosso patrocinador oficial, que está aqui com esse estúdio maravilhoso, nos recebendo, a nossa amiga Patrícia, também nos auxiliando, trazendo aqui esse conforto desse local, né, Márcia? Sim. E, claro, vou falar um pouco aqui também da MF Gomes Energia Solar, que é de Várzea Grande, nasceu em Várzea Grande, é um dos nossos patrocinadores, precisando de energia barata, deixar sair da mão da concessionária de energia elétrica. Então, venha para a MF Gomes Energia Solar, faça a sua usina solar conosco. Os telefones estão aí nos nossos canais. E eu quero aqui também falar de mais um, olha, deixei aqui para não falar, para mim não esquecer. MF Gomes Serralheria Construção Metálica é um dos nossos patrocinadores, tá bom? Seu Gomes, Jaires Gomes de Alencar, muito obrigado pelo patrocínio. Estamos aqui com o escritório, a Márcia agora, nossa parceira, está nos ajudando, nos auxiliando, estará sempre aqui na nossa bancada e teremos aqui sempre mulheres poderosas. Várzea Grande tem muitas profissionais, tem empresas maravilhosas, que mulheres gerem esses negócios. Então, mulher, venha para cá, venha estar conosco, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, pelo meu Instagram, lá na minha bio tem o meu telefone. E, claro, agradecer a doutora, porque ela se dispôs, veio para Várzea Grande, porque ela era nossa, como eu falei, da rede, da nossa Delegacia da Mulher, que estamos sofrendo ainda aqui, doutora. A Delegacia da Mulher ainda não é 24 horas. E aí, o que a senhora tem a falar sobre isso? Eu tenho a dizer que é o seguinte, nós já melhoramos o plantão. Vamos lá conhecer o plantão, vejam a sala que nós montamos, tá? Uma sala muito bonita, a vereadora já foi lá conhecer. Sim. Uma sala muito bonita, tem brinquedoteca, tem televisão para as crianças assistirem, tem sofá para a mulher chegar, ser recepcionada. Agora, dia 27 de março, nós faremos uma capacitação presencial para os servidores, inclusive os servidores do plantão de Várzea Grande. Aqui, vai ser aqui no CIS, que é onde a sala foi montada, ou não? Vai ser direto dentro da SESC? Não, a capacitação será no Palácio do Governo, tá? Entendi. Para 100 policiais civis. E os policiais aqui de Várzea Grande também serão capacitados para atuar de acordo com esse protocolo. Onde tá bom? fica a Delegacia das Mulheres aqui? A Delegacia da Mulher fica na rua Almirante Barroso, número 297, tá? Centro-Sul. Ainda não saiu do meu coração. Leva até o endereço. A delegacia é da doutora. E deixa eu falar para você, é pertinho de você. Eu vou falar assim, mas sem ser com todo o lobby, com todo esse endereço, fica aqui próximo, no Impaz, gente. Aqui
pertinho do Mercado Bom Gosto. Ó, já estou fazendo a propaganda pro mercado. Pertinho, aqui no centro de Várzea Grande, não tem desculpa, o acesso é rápido. Venha para a Delegacia da Mulher, tem alguma coisa para denunciar, procure a Delegacia da Mulher. Não deixe de fazer o seu boletim de ocorrência com vergonha, com medo de se expor. Ali tem policiais treinados, preparados para te recepcionar, para te atender, para te dar todo o apoio, para te acolher. Como a doutora falou, eles já estão recebendo treinamentos, eles estão se dispondo, né, doutora? Ela falou, as vagas se esgotaram, 300 vagas para o Mato Grosso, 100 vagas aqui, e eles estão aqui, se dispondo para atender cada vez melhor as mulheres de Várzea Grande, de Livramento e de Poconé, porque nós temos essas 3 comarcas aqui perto. Doutora, também tem uma pergunta que chegou aqui. O que a senhora sabe, como a senhora está lá no estado, dentro dessa pauta, né? Viajando todo o estado, nós não temos o IML em Várzea Grande. É uma pauta que nós temos lutado muito para trazer o IML para Várzea Grande, para essa mulher ter esse atendimento mais célere, né? Porque a gente fala, uma mulher é agredida lá em Poconé, aí ela atravessa toda a Várzea Grande, vai lá para o Planalto para fazer esse exame de corpo de delito. O que a senhora, dentro dessa pauta onde a senhora está hoje, fala para nós? Será que a gente consegue, nessa nova gestão, nesse novo olhar da nossa querida primeira-dama Virgínia Mendes, trazer esse IML para perto de Várzea Grande, para trazer para Várzea Grande, atender essa cidade? Porque são 3 comarcas, né? Sim. Poconé, Livramento e Várzea Grande. E Jangada ainda, né? Que atende, que está tudo aqui, né? E a gente tem que atravessar tudo isso para ir lá no Planalto fazer esse exame de corpo de delito. Seria muito bom, né, se isso acontecesse. Eu fui profissional aqui, sei da importância, né, de ter um IML aqui. Eu sempre escuto que será viável, mas eu não sou da Politec, entendeu? Eu não sou vinculada, né, à estrutura da Politec. Então, esse é um assunto que seria melhor verificar com eles. Eu sugiro uma entrevista com a médica perita, a diretora metropolitana, a doutora Alessandra Mariano. Olha aí, mais uma mulher. Isso, atuante também lá no IML, tá? Diretora metropolitana do IML, então ela vai poder, ela tem condições de responder essa pergunta. Olha que interessante, porque a doutora está viajando todo o Mato Grosso com esse novo setor onde ela está atuando hoje, com conhecimento de causa. Então, ela está podendo ajudar, falar um pouco da rede, levar essa criação das redes para o estado inteiro, né, doutora? Que é importante, como eu estava lá em Matupá não tem ainda, mas tem a sensibilidade, as advogadas que atuam lá dentro da Comissão da Mulher, também está bem atuante, ajudando, cutucando o prefeito para que o prefeito ajude, e elas conseguiram a vitória agora de ter essa diária arbitrada pela prefeitura, que o prefeito autorizou, que mesmo não tendo ainda esse aluguel lá, que as mulheres não têm um acesso rápido, né? Mas ele autorizou. Tem uma mulher que fez um boletim de ocorrência e precisa sair de casa, pode pagar a diária do hotel para que essa mulher tenha esse acolhimento e tenha um local para se proteger e proteger a sua vida e os seus filhos. Então, é muito importante. Olha aí, mais uma mulher que a doutora está sugerindo que trazemos aqui à nossa bancada, mas eu quero aqui já começar a agradecer, doutora, a disponibilidade, a você estar aqui contando um pouco do seu dia a dia, falando da sua vida pessoal, porque não é porque ela é delegada que ela não tem família, tá, gente? Ela tem marido, então ela precisa ter um tempo para ele, ela tem 2 filhas, a preocupação da educação para essas 2 filhas, que é muito importante. Quem é essas mulheres que estarão aí também, né, à frente? Quantos anos tem as meninas, doutora? 7 e 9 anos. Olha aí, gente, meninas ainda sendo preparadas, né? Claro que com uma visão, como a doutora já tem uma visão hoje desse mundo, desse empoderamento feminino, que não está baseado só em poder, só da mulher estar no mercado de trabalho. É todo o contexto social que envolve a vida da mulher, né? O gênero hoje, a gente fala empoderamento feminino, o povo pensa só no mercado de trabalho. Não. E não é só o mercado de trabalho. Essa mulher poder estar aqui, como ela falou, viajar e meu marido confiar que eu estou trabalhando, que eu vou lá para trabalhar e voltar para casa e esse marido ter levado as filhas na escola, né? Ter dividido essas funções que a família exerce.
A mulher sair para trabalhar não quer dizer que ela não precisa do homem. Ela precisa de um homem que compartilhe com ela essas múltiplas funções que nós temos. Quantas funções, né, doutora? Com certeza. Fala aí para nós como que é o desenrolar da vida de uma delegada. A vida de uma delegada é a vida como de outra pessoa qualquer. O nível de estresse eu acredito que seja maior, né? Porque nós lidamos com os problemas da sociedade. Eu brinco e falo, olha, ninguém vem aqui na delegacia me trazer uma caixa de bombom. Ninguém. Gente, só vem me trazer problema. Nem no mês de março, gente. Não, ninguém vai lá me levar um botãozinho de flor, não. Mas as pessoas chegam na delegacia muito fragilizadas, com problemas e problemas sérios. Hoje eu estou aqui num ambiente descontraído. Eu estou em outra realidade. Isso aqui é um momento muito prazeroso, né? Mas o dia a dia de uma delegacia é um momento pesado. Nós temos que dar uma resposta a um problema que uma vítima está buscando a solução. Sim. Né? Então, é uma realidade de uma sobrecarga de estresse maior do que de outras profissões. Então, tem que saber lidar com isso, saber administrar essas situações. Doutora, né? qual a mensagem que a doutora deixaria para as mulheres? Eu deixaria a seguinte mensagem, que nós temos sim que buscar uma evolução. Temos que educar melhor os nossos filhos, para que nós também vivamos melhor com as nossas famílias, né? Para chegar em casa e realmente a nossa casa ser um momento do nosso refúgio, o nosso momento de lugar mais sagrado, né? Um lugar onde a gente se sinta realmente bem, que goste de voltar depois de um dia de estresse, depois de um dia corrido. Então, saber cultivar tudo isso, saber valorizar tudo isso, estar bem em primeiro lugar para poder curtir isso, né? E sempre, gente, com respeito. Ter relacionamentos que só se desenvolvam com base em respeito. Primeiro sinal de falta de respeito é já buscar ajuda. Já liga a luz do alerta aí, porque está na hora de buscar ajuda. Não aceite. E é muito importante a doutora falar isso, porque quando a delegada tira a farda, ela volta para o lar dela. Ela quer justamente chegar nesse lar. Porque muita gente volta para casa. Ela, não, eu quero voltar para o meu refúgio, eu quero chegar lá e poder descansar, ter a minha casa, meu marido, meus filhos ali me esperando e ter aquele momento de paz também, né? Porque a gente precisa separar, porque senão a gente não vive. Se você levar todo aquele estresse, toda aquela adrenalina que deve ser o trabalho de uma delegada para casa, você não tem paz para descansar com a sua família. Então, doutora, realmente muito obrigada. Eu agradeço a sua disponibilidade, já caminhamos muito aqui e hoje falar um pouco mais do trabalho da delegada. A gente sabe que não é fácil, a rotina é árdua, né? Tem muita coisa para ser feito ainda em prol das mulheres. Ela pediu uma mensagem e eu quero pedir uma mensagem para o Março Mulher. O que a senhora diria hoje para essas mulheres que estão achando que o Dia da Mulher é só em março? E não é. É o ano inteiro, é todo dia, né? O que deixar para essas mulheres vivenciar no Março Mulher, mas pensando num contexto anual? Eu penso que o Março Mulher, ele reflete um mês de reflexão. Né? Reflexão, porque a história da mulher, ela é pautada em desafios, em avanços e retrocessos. Veja bem, nós pudemos nos inserir no ensino superior apenas em 1879. Começamos a votar a partir de 1930. Pudemos jogar futebol 1879. Ter cartão de crédito 1974. Então, a história da mulher, a evolução, ela é recente. Primeira delegacia da mulher do Brasil foi em 1985. Né? A história da evolução da mulher, ela é recente, gente. Então, nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo, aproveitar esse momento para evoluir também. Refletir sobre tudo isso, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Eu acho que esse é o papel do mês de março, essa reflexão. Olha que coisa linda, gente. Já conquistamos muito, mas ainda temos muito a conquistar. Eu quero deixar uma mensagem. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, uma certa vez falou: a mudança não virá se nós esperarmos outros tempos ou outras gerações. Nós somos a mudança que desejamos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, nós temos que fazer a mudança.
O que nós queremos de mudança? Vamos trabalhar nisso, vamos nos conscientizar, vamos buscar mudar a sociedade. Esse é o nosso papel. Justamente, olha aí, que lindo. Eu quero falar para vocês que nós somos mulheres diamante e nós estamos aqui querendo construir um legado para deixar para as futuras gerações. A doutora tem uma filha de 9, eu também tenho uma filha de 9 ainda a criar. Sou mãe de 4, tem uma de 34 e uma de 9. Olha que luta. 34, 29, 21 e 9 anos. Então, são gerações diferentes, mas eu busco hoje, com o meu trabalho, com a minha contribuição, com o social que a gente tira um tempo para fazer. A doutora veio para Vazia Grande agora, vai ali num evento, né, que está acontecendo no Março Mulher de Vazia Grande, né? Para quê? Para contribuir com o nosso tempo em prol de toda uma sociedade, para construir esse amanhã, hoje, porque se nós não fizermos hoje, o amanhã não vem. Então, realmente, doutora, eu quero deixar aqui um presente para a senhora, o meu livro, onde conta um pouco da minha história. Gente, eu também sofri violência doméstica. Graças a Deus que eu não fiquei ali caída naquele chão, me vitimizando. Deus me deu forças para levantar, continuar e construir uma nova história. Então, esse livro é um pouco disso. Mulheres Diamante construindo um legado. Aqui tem histórias de mulheres grandiosas. Não é porque eu estou aqui, é porque aqui eu conto que, mesmo sofrendo violência doméstica, Deus tinha algo a fazer em minha vida. E eu estou aqui hoje, estudei, passei na minha faculdade, fiz a minha OAB, que é muito difícil também, e hoje faço parte da rede de enfrentamento há 12 anos, ajudando a tirar mulheres desse ciclo de violência. Então, eu preciso entregar para essa mulher, para que ela me conheça um pouco mais, mas que você também, mulher, não espere o amanhã para fazer o que você tem que fazer hoje. Comece hoje a plantar a mudança que você quer. E pense em deixar um legado, se não der para te salvar, mas que salve a próxima geração. Que Deus te abençoe. Olha, Obrigada. adorei, Marisete, adoro essas histórias de superação. Isso aqui que inspira, né? Isso aqui que faz a diferença para muitas mulheres. E, assim, é uma forma também da gente ler e entender como ajudar outras mulheres, né? Muito importante. Gente, eu quero aproveitar que eu já entreguei o meu presente para a doutora, convidá-las, convidar a doutora, convidar a Márcia, convidar as meninas que estão aqui no estúdio trabalhando, porque tem muita mulher aqui, gente. Ninguém faz nada sozinho. No dia 25 de março, em alusão a esse mês maravilhoso de conscientização, de mudança, de busca, de contribuição, eu vou lançar esses 2 livros, doutora. Esse aí que eu te dei de presente e esse outro, Mulheres Diamante vivendo sua fé com excelência e Mulheres Diamante construindo um legado, que não foi lançado ainda no Mato Grosso. Eu lancei esse aqui na Bienal em São Paulo, mas vou lançar os 2 aqui em Mato Grosso no Shopping Estação, ali no restaurante Brasido, dia 25 de março. E você, mulher, é minha convidada, você, homem, família, vem estar conosco, porque mulheres, quando se movimentam, coisas boas acontecem. Tem que falar o horário. Às 19 horas, no Brasido, ali no Shopping Estação. Você é minha convidada, vocês são meus convidados, Márcia. Lançaremos ali essas 2 obras, porque é importante levar a nossa história. Tá bom, doutora? Show. Obrigada, Deus abençoe. Que bom estar aqui com a senhora. Márcia, gratidão. Márcia, queria instigar a doutora a falar um pouco mais da lei, porque tem muitas pessoas que ainda falam, e a Lei Maria da Penha? Quem é? O que é? Como que funciona? Né? Eles né? perguntam. Então, a gente precisa, e eu quero depois ter a oportunidade de apresentar para a doutora, para a sociedade, um novo projeto aí, que nasceu no coração de Deus, que é Mulheres Cuidando de Mulheres. O projeto já existe, é o Quero Viver. É um projeto lindo, da minha amiga aí de Cuiabá, darei ela aqui em breve. Ela cuida de mulheres que querem abortar, mulheres com gravidez indesejadas. É um tema muito relevante, é um tema muito sério, aborto. Eu estou aqui com um presente que eu ganhei dela. Pessoal, gente, o que você tá com esse pé? Eu ganhei, gente, olha, consegue filmar aqui, meninas? Olha aqui, para você ver que desse tamanhozinho já é vida. Então, o projeto chama Quero Viver. É um projeto lindo, que é ali do Tijucal. Em breve, a Mara estará aqui conosco falando um pouquinho
para cuidar de mulheres. Então, sempre tem mulheres se levantando para cuidar de mulheres. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade de hoje. Foi uma tarde prazerosa. Nossa, foi muito bom trazer essas informações. Espero que as pessoas tenham gostado. Tá precisando de qualquer informação, estamos à disposição. Obrigada. Com Obrigada certeza, né? Com certeza. Sim, foi muito. A informação e o conhecimento é que nos liberta, né, doutora? Porque não adianta a gente estar cheio de conhecimento e não querer passar para o outro. Então, muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima quinta-feira no mesmo Bate-Canal, né, meninas? Aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe, vai ficar gravado, nós vamos salvar, vamos mandar para o Instagram também, para o Facebook e compartilhe, porque é muito importante levarmos a informação. A Lei Maria da Penha, ela está aí, ela está atuante, mas se você não denunciar, não vai conseguir chegar até você. Registre o boletim de ocorrência, precisou de ajuda, procure a rede, pode procurar qualquer um de nós e, como a doutora falou, os canais de denúncia estão aí, até denúncia anônima. Denuncie, não sofra violência sozinha. Ainda há pessoas para te ajudar. Acredite, nós estamos aqui. Obrigada. Pode?